tarde, pastora Juliana. Ei, estava bom, não estava? Glória a Deus, amém, queridas. Então, neste momento, nós já dançamos na presença do Senhor. Tem momentos que nós choramos, tem momentos que nós pulamos. Olha só, quem disse que crente não dança? Nós dançamos sim. E dançamos para o Senhor. É uma mentira do diabo que crente não dança música mundana. Mas nós dançamos para o Senhor. Porque um coração alegre dança para o Senhor. Amém. Então, neste momento, vou passar para a pastora Juliana. Ela vai dar continuidade à segunda parte da palestra dela. Né, que o Senhor te use, pastora, como usou no primeiro momento. E nós vamos estar aí bem ligadinhas com você, intercedendo por você também. Amém, querida? Deus abençoe. Obrigado, pastora. Estava trabalhando aqui, porque na primeira parte, né, eu falei um pouco de umas 5 ministrações misturadas, e daí tive que ficar trabalhando enquanto você estava comendo. Eu também estava comendo. Glória a Deus. Vamos orar por mais esse tempo também. Esfriou, né? Pai, obrigado, Senhor, pela vida das minhas irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito as trouxe aqui, não para comerem ou beberem, porque a Tua palavra diz que aquilo que nós temos necessidade, o Senhor nos trará. Mas elas vieram aqui buscar mais do Senhor. Elas vieram aqui se aproximar do Senhor, descobrir o que o Senhor tem para elas. Nós não queremos, Pai, uma vida vã, nós não queremos uma vida jogada fora. Nós queremos completar a nossa carreira com a consciência limpa diante de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, eu cumpri a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu cumpri a carreira que me foi proposta. E eu durmo com a consciência limpa diante de Deus. Pai, nós oramos para que o Senhor continue falando conosco. E para que fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar aos nossos corações. E para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque é por Ele que nós estamos aqui, Pai. Para conhecer mais do Senhor Jesus. Para sermos imitadores de Cristo. Para nos achegarmos mais a Ele. Para nos fortalecermos, Pai, na fé que o Senhor nos deu. Para fortalecer o nosso espírito. E nós já te agradecemos, Pai, porque sabemos que temos uma colheita para colher a partir desta conferência. Porque sim, estamos plantando o nosso tempo, a nossa vida, para receber mais do Senhor. E o Senhor não fica devedor a ninguém. Sabemos que há uma colheita e ela não pode ser roubada. E nós te agradecemos por isso, Pai. Que seja um tempo maravilhoso na Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém, Deus. Tá frio, né, gente? Ou eu que estou com pouca roupa. Misericórdia. Pedi um café, pedi um chá aqui para Cris, para ver se eu me esquento. Tudo bem que eu sou gaúcha, mas não precisa me testar não, viu? Queridos, a palavra de Deus fala em Isaías 26. Alguém falou aqui antes, né? Que nós já choramos. Como é que é? Já choramos. Já o que mais? Dançamos, mas teve uma outra palavra. Entregamos. Aí eu falei, então, Senhor, o que é para falar agora? Não pode chorar, não é para entregar mais nada, e não dá mais para dançar porque já foi feito, né? Já fomos exprimidas um pouquinho só, com amor. Bom que o Senhor bate e assopra, né? Mas aí eu fiquei no intervalo ali, falei, então vamos falar sobre propósito, porque dar fruto é um propósito também, que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, né? Capricha aí, irmã, que tá ruim os arquivos lá, estão corrompidos. Estão corrompidos pelas caretas. Isaías 26, 3. Eu tô com a mão no bolso porque eu tô com frio, viu? Daqui a pouco eu tiro. Esse irmão tá me testando, né? Cada vez que ele vai lá, ele baixa 2 graus. Você acha que eu não tô vendo? Deus está printando aí, hein? Deus está vendo. Já entrou 6 vezes lá. Tá cada vez pior. Isaías 26, 3, a palavra de Deus diz assim:
Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Glória a Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Firme propósito. Como é difícil, né? Termos convicção do propósito. Né? Acho que é uma das coisas que nós mais nos ajoelhamos pedindo ao Senhor, não sei você, mas eu. Qual é a tua vontade? Qual é o propósito? O que fazer agora? Qual é o próximo passo? E essa semana eu fui surpreendida pelo Senhor justamente por algo que eu falei anteriormente, né? O propósito é que todas as coisas convertam em Cristo. Fazer com que tudo comece, termine, aponte para Cristo. Esse é o propósito universal. Então qual o plano para cada uma de nós? Como que nós vamos fazer com que esse propósito universal aconteça? Cada uma vai fazer do seu jeito. Algumas vão fazer no ministério, outras vão fazer na sua empresa, outras vão fazer na sua casa. Glorificar a Cristo, para que tudo termine em Cristo, para que tudo honre a Cristo. É o maior fruto, queridos, que o Senhor pede para cada uma de nós. Para que tudo em nossa vida testemunhe a glória do Senhor Jesus. Firme propósito não significa saber tudo o tempo inteiro. Né? Não significa saber o tempo inteiro o que fazer, para onde ir, qual é o passo agora. Porque muitas vezes nós ficamos paralisadas esperando um passo e Deus esperando uma ação. Meu Deus, não precisa, querido, eu agradeço, tem. Obrigado, eu agradeço, viu? Isso aqui é problema de tireoide, as mãos geladas. É, porque no corpo inteiro não tem frio, é só na mão. Obrigada. Né? Tem que ver isso. Né? É mão e pé tá congelado. Problema de veia. Veia. Às vezes eu tô de manga curta e de luva. Só que eu fui procurar minha luva ali dentro da mochila, eu trouxe só uma. Então, mas melhorou bastante aqui, viu? Obrigada, queridos. Firme propósito não significa saber o tempo todo para onde a gente está indo. Percebe como nós buscamos pessoas para seguir, que aparentemente sabem para onde estão indo, né? Que tem convicção de onde vão chegar. A gente quer seguir pessoas assim, não quer? Mas quem garante que essa pessoa também não está constantemente diante de Deus falando, e agora? E agora? Por onde que eu vou? Eu quando comecei a minha carreira em Cristo, a minha jornada há 13 anos atrás, eu falei, e agora, Senhor? Já abri mão de tudo que precisava abrir mão, não tenho mais nada, nem emprego não tenho mais agora, para onde que eu vou? E o Senhor falou, tá aqui, ó, um facão para você, e aí, esse mato fechado na sua frente, vai. Amém. E orei durante muitos anos para que o Senhor colocasse um discipulador, né, alguém na minha frente para botar embaixo do braço, falar é por aqui, é por aqui, é por aqui. Mas estou até hoje esperando. Então sempre foi, claro que o Senhor sempre colocou pessoas para orar, para caminhar junto, né? Mas sempre foi eu e o Senhor e a cara no chão. Sempre foi, queridos. Sempre foi. Graças a Deus por isso. O maior conselho que eu ouvi de um profeta amigo meu foi, te vira, Juliana. Porque senão a gente se torna dependente de respostas do outro, porque senão a gente não se movimenta. Tem pessoas paradas, não vivendo seus propósitos, não dando frutos, porque estão esperando um sonho, estão esperando uma irmãzinha do coque passar e falar, é para cá? Porque não querem se responsabilizar pela sua caminhada. Porque veja bem, se eu for para cá, mas ninguém diz para ir, e se der ruim, a gente não tem quem culpar, né? Então a gente não quer assumir um lugar de protagonismo. E aí a gente vive uma vida paralisada, não vive propósitos. Porque a gente não quer correr os riscos de uma vida com Deus. E também não vive frutos, não vive propósitos, não vive ganhos, não vive promessas, não vive nada. Porque a gente está todo o tempo esperando. Mas Juliana, a cultura diz que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Não é isso que a gente escuta? Mas isso não está na Bíblia, não. Na Bíblia está o contrário. Pai da fé, o Abraão, chamado pai da fé,
A palavra de Deus não diz que ele sabia para onde ele estava indo, diz que ele sabia onde que ele tinha que sair. Você tem que sair desses lugares. Para onde que eu vou? Não interessa. Interessa é quem está com você e de onde você não pode mais ficar. Onde que você tem que sair? Quais lugares você está preso? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu, Deus, te mostrarei, porque eu vou estar contigo. Mas para onde que é para você ir? Não sei. Eu sei onde eu não posso mais ficar. No medo, na insegurança, na amargura, na paralisia, no medo de correr riscos. Nesses lugares eu não posso mais ficar. Eu sei quem está comigo. Eu não sei direito para onde eu estou indo. Por que que o Senhor não mostra o plano todo, queridos? Porque a gente não vai. Se a gente for ver o plano inteiro, o tamanho de intimidação, o tamanho de risco, o tamanho de ônus, de desafio, de tempestade, de ficar no prejuízo, de ser humilhado, de ser traído, a gente vai dizer, não, deixa eu aqui no Egito, pelo menos eu tenho feijão, arroz e não tenho nada dessas treta. Me deixa quieta aqui, sem propósito. Eu não quero esses negócios para mim não. E o Senhor não vai mostrar para muitos de nós. O pai da fé, chamado pai da fé, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia onde ele não podia mais ficar, porque Deus foi claro com ele: você não cabe mais nesses lugares, estes lugares não cabem mais em você, não faz mais parte da sua vida, estes lugares não vão te levar para um outro nível, você precisa abrir mão desses lugares confortáveis, porque o conforto não é um fruto do Espírito. Vai doer sair da autocomiseração, da casa do pai, da amargura, da vitimização, vai doer, porque a gente está acostumado a viver lá. Mas esses lugares não contemplam, você não consegue mudar de nível, trazendo as tralhas do Egito junto com você. Você quer entrar em Canaã cheio de tralha do Egito, não vai. Quando que você sabe que você está cumprindo os propósitos de Deus, né? Quando os ônus, os danos que você começa a viver, começam a ter sentido. Algumas coisas que você começa a viver, traições, oscilações, sofrimentos, ganham sentido. Ao invés de você questionar a Deus, por que que eu estou passando por isso? Você começa a entender o porquê e fala, entendi, Senhor. É que nem Paulo na ilha de Malta, mas tem 300 homens dentro de um navio comigo, Senhor. O Senhor vai deixar a cobra picar eu? Não tinha nenhum ímpio para picar, não, tinha que ser eu. Deus sabe para quem Ele dá cobra para picar. Eu sei que você não vai me negar, por isso que eu dei a cobra para você. Eu sei que essa picada vai gerar testemunho. Ele não salvou todo mundo da ilha a partir de uma picada. Deus sabe para quem dá uma dor. Deus sabe para quem dá um ônus, um sofrimento, um dano. Eu sei que eu posso confiar em você. Você não vai difamar o meu nome por causa da sua doença. Eu sei para quem eu permito. Mas talvez essa seja a parte difícil de viver os propósitos, né? Porque a gente não consegue ver propósitos em perdas, em ônus, quando nós não temos ganhos visíveis, visibilidade, projeção, sucesso, lucro, produtividade. Parece que não tem propósito, porque a gente só consegue ver propósito no lucro. E não é sinônimo não, queridos. Mas quando nós não vemos ganho, a sensação ou reconhecimento humano, parece que nós não estamos tendo sucesso. Porque nós medimos propósito pelo sucesso diante dos homens, pelo ganho. Mas essa não é a régua de Deus. O Senhor primeiro precisa confiar em nós. E às vezes é na provação, para depois confiar a nós. Porque fomos aprovados, bênçãos e coisas superiores. Porque Ele sabe que na provação nós não negamos o seu nome. E demos fruto na provação. E não é fácil, queridos. Não é fácil dar frutos na provação. Vou contar um testemunho rapidamente aqui que o Senhor me lembrou agora. Há 4 anos atrás eu estava trabalhando no governo Bolsonaro lá em Brasília. Fui para lá a convite da ministra Damares. Sempre gostei de política, mas nunca me envolvi com política. E vi ali uma oportunidade de trabalhar, de ver a política por dentro, de conviver, né?
Um dia antes de eu ir para lá, eu quebrei o tornozelo. Meu corpo não queria ir. Eu já estava dando sinais. Eu já cheguei trabalhando no governo com atestado. Quem já fez isso? Nunca peguei atestado na vida. Aí você vai para o governo, você já pega atestado. Não esquece. Fiquei trabalhando lá. Entendi que os meus pastores me liberaram, porque quando eu recebi o convite da ministra lá em Brasília, eu falei, eu preciso conversar com a minha família e com os meus pastores, antes de te dizer sim. Aí eu voltei para casa, conversei com a minha mãe, a minha irmã, os meus pastores. Aparentemente todo mundo aprovou, eu tinha desejo de ir, então fui. E o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei vivendo debaixo de terrorismo. Terrorismo emocional, ameaças de morte, processo. Dormia, morava num hotel, né, caro, porque tinha recepção 24 horas. Mas o medo da morte, né, me fez ficar morando nesse hotel. Ali eu adquiri um burnout, que é uma hipervigilância. É um medo extremo. O medo é a antessala do burnout, é a antessala da depressão. A vigilância constante. Eu saía na rua, se um gato espirrasse 2 quadras, eu dava um salto de 2 metros de medo. E o medo me adoeceu. E eu saí de lá de Brasília. Na verdade eu não saí, a minha família foi me buscar do Rio Grande do Sul em Brasília, porque eu fiquei no hospital morta. E a minha família foi me buscar, eu não conseguia ir para um hotel fazer uma mala, porque eu não sabia pronunciar o meu nome. O meu corpo inflamou inteiro, a minha cabeça inflamou, e eu não sabia quem eu era. A minha família me buscou, me levou para o Rio Grande do Sul. Eu fiquei 6 meses numa cama, procurando neurologistas, etc., para saber o que tinha. E até hoje eu faço tratamento de dores crônicas na cabeça. Fiz tem 3 dias, que é botox intramuscular. São 20 injeções na cabeça para relaxar a musculatura da cabeça. Faço isso a cada 3 meses, há 4 anos. E quando eu voltei de lá, eu comecei a perguntar para o Senhor, né, por que me deixou ir? Né, qual o ganho? O que aconteceu? Não era para ter ido? Porque a primeira coisa, parece que quando Deus te envia, e você tem certeza que Deus está com você, então é porque você vai ter sucesso, não é? Não, mas foi Deus que enviou, eu recebi uma palavra. Mas a gente atrela, queridos, a presença de Deus, ou a obediência a Deus, ao sucesso nosso. Quem disse que não houve um sucesso para o reino? E não haverá uma recompensa celestial? Porque a Bíblia diz que aqueles que procuram recompensa diante dos homens já receberam o galardão. Mas as obras que foram feitas para Jesus, elas passarão pelo fogo. E as obras de pena, de palha, de feno, de madeira vão ser tudo queimadas. Mas aquelas que você fez por amor a Cristo, você receberá o galardão do próprio Deus. Porque conviver com o Senhor implica andar em mistérios. Tem coisas que a gente não vai receber respostas aqui na terra. O problema é que nós atrelamos obedecer a Deus, viver o propósito de Deus, a ter ganho ou a ter sucesso e não a morrer. Mas Paulo não disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas nós obedecemos se entendermos que a obediência vai nos levar a um lugar de vitória. Se nós entendermos que lá no final da obediência vai dar ruim para nós, a gente não obedece. Porque nós medimos viver propósitos em ter ganhos, em ter visibilidade, em ter sucesso, e não em padecer pelo nome de Cristo. Sabe, queridos, eu trabalho com pais, famílias, né? Pais de homossexuais e transgêneros há 10 anos. Simples, coisa simples. E já atendi mais de 2.400 famílias em 10 anos. Já tive 2 depressões por conta disso. A primeira, em 2018, quando eu estava atendendo simultaneamente 120 pais. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E Deus falou, vai embora, eu estava em Curitiba, vai embora para tua casa lá em Passo Fundo. Aí eu falei para Deus, mas quem vai cuidar deles? E o Senhor falou, você não é Deus sobre a vida de ninguém abençoada.
Eu tenho mais interesse na restauração dessas famílias do que você, ok? Eu estou muito mais empenhado em salvar e restaurar estas famílias do que você, ok? Você tanto não é Deus sobre a vida dele, que você se colocou nesse lugar e você está doente, para você aprender que você não é Deus. Então vai para a tua casa, que eu vou colocar outras pessoas sobre a vida deles para ajudá-los. Ali eu aprendi que eu não era Deus sobre a vida de ninguém. Mas até hoje, nós já ajudamos mais de 2.400 famílias. Eu falei aqui antes, eu vivi nas drogas, prostituição, casas de programa, homossexualidade, tanta tralha, né, que eu não me orgulho de nada disso. Não sou casada, estou na fila de adoção tem 5 anos. E por muitas vezes eu sou confrontada por mulheres e homens também, de Deus, dizendo que eu não tenho autoridade ou legitimidade para pregar nem para mulheres, porque eu não sou casada e não tenho filhos, e nem para famílias, porque eu não tenho família. E por vezes eu me levo a me questionar diante de Deus, falar, Senhor, eles estão certos, eu não tenho. Mas por outro lado, não fui eu que escolhi também trabalhar com esse público. Se fosse escolha, eu seria cantora gospel, eu não ia me enfiar em treta. Ouvir sobre imoralidade sexual, perversão sexual, falar com abusadores, com pedófilos, com pornógrafos, com gente inundada em perversidade sexual, não é divertido. Mas por vezes eu questiono aquilo que o Senhor me mandou fazer, porque é o papel da minha alma questionar, não é? Falei para vocês isso antes? É o papel da minha alma e diante de Deus questionar. Agora, eu não estou falando desse número de pessoas que nós atendemos para me vangloriar, não. Eu estou querendo dizer para você que se eu me silenciasse para caber nas expectativas do mundo, se eu diminuísse aquilo que Deus colocou dentro de mim e me mandou fazer, para caber naquilo que pensam a meu respeito, então eu não estaria dando frutos. Então talvez 2.400 famílias estariam até hoje tateando no escuro. Muitas não teriam conhecido o Senhor Jesus Cristo. Muitas não teriam tido as suas famílias restauradas. Muitas não teriam esperança em meio ao seu caos. Porque geralmente quem critica quem está trabalhando, fazendo algo pela obra, geralmente não está fazendo nada para não receber nenhuma crítica. Então eu acredito que a nossa vida começa a se tornar uma árvore frutífera, que dá para você ver, quando você começa a manifestar aquilo que Deus mandou você fazer. E muitas vezes o que Deus mandou você fazer, vai fazer o mundo odiar você. Vai fazer aqueles que você ama não compreenderem você. Vai fazer aqueles que estão parados, que não sonham, que não têm fé, que não se mexem, que não querem viver nada. Vai fazer com que estes olhem para você e falem, agora ela acha que tem propósito. Eu tenho. Só que a gente acha que isso é arrogância. Tá tudo bem aí, gente? Porque quando você minimiza aquilo que Deus entregou para você, para caber no conceito e não perturbar ninguém, você já não está vivendo seus propósitos. Mas quando você fala, Senhor, vai comigo, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Você tem consciência das coisas que Deus colocou dentro de você. Você tem consciência do potencial, dos dons, daquilo que o Senhor te entregou. E que talvez hoje está entulhado, está paralisado. Porque você está esperando vir uma irmãzinha do coque te mandar para algum lugar. Ei, não vai! A maior prova de que Deus quer que você vá para a direita ou para a esquerda são os dons que Ele te deu. Se Ele te deu um dom de ensinar, já elimina um monte de coisa. Você não vai ser fanqueira. Se Ele te deu o dom de cantar, de louvar o Senhor, sabe, você não vai ser, sei lá, é outra coisa, você já elimina um monte de coisa, entendendo os dons e os potenciais e as habilidades que você tem.
Não espere o mundo reconhecer, não. José esperou 12 irmãos reconhecerem. Quando eles reconheceram, jogaram ele no buraco. E você está esperando ser aplaudido, ser elogiado para fazer alguma coisa. Querido, você já tem Deus, você já é a maioria. Porque não é porque as pessoas estão dando frutos que elas não estão passando por batalhas. Talvez você esteja pensando, não, quando eu vencer essa dor, quando eu vencer essa doença, quando eu vencer essa enfermidade, quando eu vencer esse desafio na minha casa, eu sei que tem momentos que nós não conseguimos administrar as duas coisas e nós precisamos sim parar. Precisamos parar e ter autocuidado. Porque autocuidado hoje é a maior arma que você tem contra o diabo. Tem momentos que você tem que parar sim, recalcular a rota, não fazer nada. Ver onde é que você está borrifando o pouco de energia que te resta. Mas tem coisas que a gente consegue administrar e dar frutos ao mesmo tempo, porque o mundo não vai parar enquanto a gente se conserta. Mas aí, você tem que entender que quem está aqui no altar, queridos, geralmente está lidando com os mesmos problemas que você, mas está tentando dar fruto. Está orando pela mesma saúde que você está orando aí. Está orando pela mesma provisão que você está orando aí. Está orando pelo mesmo milagre que você também está orando aí. Mas decidiu não se enfiar dentro de uma caverna de culpa, medo e desespero, não. Mas decidiu permanecer. Lembra que eu falei no início? Permaneça. E depois de ter vencido tudo, se torne inabalável. Decidiu permanecer com aquilo que tem. Vai na força que você tem, disse o Senhor para Gideão. O Senhor não está dizendo, vai na força que você não tem, inventa, tira a força, não sei de onde. Não, vai com aquilo que você consegue. Vai na força que você tem, você consegue ir a 2 por hora, então vai, só que não para. Porque eu estou contigo, valoroso guerreiro, disse o Senhor. Talvez você não consegue no ritmo da pastora, mas você consegue no seu, porque Deus não vai cobrar você de ir no ritmo do outro, mas vai cobrar o que você está fazendo com os teus talentos. Se você está enterrando ou se está multiplicando. Isso Ele vai te cobrar. Mas aqui a gente vai precisar abandonar abandonar um monte de discurso e de personagens, né? Por quê? Porque a gente está ancorado em personagem para não fazer nada. Ah, mas olha para a minha história, Juliana. Você está pedindo para eu fazer alguma coisa, mas olha para a minha história. Você não sabe metade da minha, querido. Senão vai virar um testemunho de conferência. Conferência do testemunho. A pastora não me chama mais. Mas a gente vai ter que abandonar discursos derrotistas. Eu não quero mais me ver neste lugar de derrota, porque já venci muitas coisas. É assim, querido, se apropriando de pequenas micro-vitórias. Consegue se apropriar de micro-vitórias? Hoje eu acordei, levantei da cama, glória a Deus, pisei no chão, levantei da cama, para muitos é uma vitória. Todo dia quando eu levanto da cama e coloco meu pé no chão, Satanás olha para mim e fala, essa praga acordou de novo. E vai lá cumprir o ID de novo. É assim com você também. Vai na força que você tem. Não vai dar conta de tudo, não. Então pare de se cobrar. Essa autocobrança que é um prego encravado em você, que se propõe fazer 10 coisas num dia, não faz 2 e aí dorme com culpa. A autocobrança é um chicote que Satanás entregou na tua mão para você chicotear. Não lavou a louça, não respondeu 50 mensagens, não foi hoje não sei aonde, não voltou a ligação para o amigo, não conseguiu lavar roupa, não. Acusador interno, acusador, falta de merecimento de descanso. Quem é você para descansar? Porque a autocobrança é isso. Quem é você para descansar com 5 quilos de louça na pia, mais 300 roupas na máquina, mais 50 pessoas para responder? A autocobrança falando, o que você está fazendo aí deitado assistindo o Jogo do Brasil? Levanta e vai fazer. E o que a gente faz? Para responder, levanta e vai fazer. Porque até não quebrar, Satanás não te deixa em paz. Porque nós mulheres, nós não
Nós não perdemos a guerra para um Golias, não, para um gigante. Nós perdemos para 20 anões. Entrega isso que ela vai fazer. Dá mais isso aqui que ela vai pegar. Dá mais isso aqui que ela vai fazer. Dá mais isso aqui que ela vai se comprometer. Coloca mais isso aqui que ela vai dizer que ela dá conta. Coloca mais isso aqui. Quando você vê, você tomba com 20 anão, 20 coisas pequenininhas que você disse que daria conta, né? Porque nós somos o salvador da casa de todos. A mulher produtiva é a mulher que o mundo aplaude e é a mulher que Jesus confrontou, que é a Marta. Jesus confrontou essa mulher e o mundo aplaude essa mulher para que ela seja bem-sucedida, não para que ela quebre. E a gente está seguindo um modelo errado de mulher. E aí a palavra de Deus fala, deixa eu ver se eu vou entrar nisso aqui. Tem que ver se eu vou conseguir sair, né? Que hoje eu estou só pela graça aqui, queridos, que eu já falei um monte de coisa que eu estou no slide 2, eu escrevi uns 40. Não se preocupe que eu não vou falar tudo não, fique em paz. Vocês não aguentam não, você começa daqui a pouco, vocês começam aqui, ó. Vou ter misericórdia de vocês. O povo está com fome? Que às vezes não é o tempo de administração, é que a fome é pouca, né? Não é porque é 2 horas de pregação, é porque a fome é 0. A palavra de Deus diz assim, em João 16, né? Jesus falando, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vocês não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Nós gostamos de vir em conferências, né? Para receber uma porção do Jesus do amor, né? Do Jesus que dá o ombro para João, Jesus que deita no colo de João, a porção do Jesus pastoral, a porção do Jesus que acolhe, a porção do Jesus que troca o fardo, que alivia o fardo, que abraça, que prospera, que faz promessas, que recebe. A porção adocicada do Senhor Jesus, que existe, glória a Deus. Porção agradável, né? É fácil de compreender. A gente sai daqui se sentindo amado, né? Mas será que é este Jesus que nós viemos ouvir nesta conferência? Será que é esta faceta, né? Esta porção que o Senhor Jesus tem para nós? Em todas essas conferências que nós temos visto por aí, minhas queridas, será que nós vamos a estas conferências, né? No mundo inteiro acontecendo, simultaneamente, uma avalanche de conferências de mulheres que vão para as conferências para quê? Para ouvir o Jesus do amor? Ou para ouvir o Jesus que quer lhes falar algo que elas não podem suportar? Tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Nós não queremos esse Jesus que nos fale coisas que nós não damos conta de suportar. Nós já fomos convencidas do pecado, da justiça e do juízo? Porque só depois de termos sido convencidas do pecado, da justiça e do juízo, é que o Senhor vai desmontar as nossas estruturas de engano para poder nos entregar aquilo que hoje a gente não dá conta de suportar. Porque se o Senhor Jesus revelar de uma única vez toda a profundidade que Ele espera de nós, todos os frutos, todo o plano dEle para as nossas vidas, toda a honestidade espiritual que Ele espera que a gente ande, todas as renúncias, que é andar na presença dEle, a profundidade que Ele quer nos levar, nós não damos conta de suportar.
Porque nós não viemos numa conferência para isso. Nós viemos aqui para ver o cabelo da preletora. Qual é a tonalidade? Nós viemos aqui para que ela nos veja de novo, que nós estamos aqui atrás dela, porque nós a idolatramos. Nós viemos aqui para ver as últimas plásticas que ela fez. Para que a gente possa se tornar uma Barbie também. Imitadoras de Cristo? Não, dá muito trabalho. Perseguição, mudança de caráter, não. Nós queremos imitar alguém que tenha visibilidade, popularidade. Nós nos tornamos produtos da Shopee. Centenas iguais a nós, na prateleira. Todas com o mesmo cabelo, a mesma boca, a mesma tonalidade, o mesmo corte, o mesmo queixo. Chegamos nas conferências com um caderno na mão, mas não é para anotar o que a gente precisa mudar, não. É para anotar a marca da roupa da preletora, o jeito que ela está falando, as expressões que ela está usando, o tom de voz que ela está usando, a tonalidade da cor do cabelo, as melhorias plásticas que ela fez. Porque o objetivo final não é reproduzir a Cristo. É reproduzir uma Barbie que eu idolatro. E o resultado é uma prateleira cheia de mulheres pré-fabricadas, produzidas em série. Deus nos chamou para refletir a Cristo de maneira única. Não há ninguém igual a você. Você vai refletir Cristo de uma maneira inigualável, que só você pode refletir. O Espírito Santo trabalha em nós para formar em nós Cristo, e não uma fábrica de Barbies espirituais. Isso tem cortado meu coração, pastora. Porque eu estou cansada de futilidade. Eu estou cansada de futilidade. Estou cansada de futilidade, queridos. De ir em café, evento, retiro, conferência, e você ora, você chama a frente para orar. A pessoa, ela nem se permite no banco ser quebrantada, porque se ela permitir ser quebrantada, ela sabe que ela vai ter que vir à frente, mas aí ela vai sujar a calça branca que ela veio. Ela não pode. Ela vai borrar aquela maquiagem que ela comprou no Mercado Livre. Ela não pode se render a Cristo, porque tem uma imagem a preservar diante dos homens, uma reputação a preservar diante dos homens. Porque é esse o tempo que nós estamos vivendo, uma indústria fake, tentando se encaixar para não ficar de fora. Ah, Juliano, mas você está dizendo que eu tenho que recalcular, mas as mulheres que eu sigo estão fazendo grandes projetos, grandes cursos, uma faculdade nova, lançando livros novos. Queridos, me perdoe a expressão, mas qualquer idiota hoje lança um livro em meia hora no chat GPT. Você não precisa ter conteúdo para produzir um livro, não. Você precisa de um chat GPT. Mas todas as mulheres que eu sigo estão acelerando, estão indo para onde? Mas não passa pela nossa cabeça recalcular a nossa rota. Porque a gente olha de forma macro, e a comparação com a fulana que você segue, com a outra fulana, com milhares de... Bom, se ela tem milhares de seguidores é porque ela é uma mulher de sucesso. Bom, então Jesus é um fracasso, porque tinha 12, e um deles era um hater. Jesus tinha 12, e na hora que precisou, os 11 saíram fora e um se enforcou. Só ficou um lá. Então é um modelo de fracasso, porque se ter seguidor é modelo de sucesso, então a gente segue, na verdade, porque se compara, não é porque quer ser igual àquela mulher, é porque a gente rejeita o lugar que a gente está. Rejeito minha casa, rejeito meu status, rejeito minha família, não gosto da minha família, não gosto da minha identidade. Agora vou dizer uma coisa para você, não tem como você prosperar naquilo que você odeia. Se você odeia a sua vida, você não vai prosperar nela. Você não vai prosperar olhando para a vida da outra. Você tem que olhar para a sua. Que 1 Timóteo 6,6 vai dizer: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se contente. Grande fonte de... é o contentamento. Se contenha com esse cabelo, com essa altura, com essa família,
com esse status, com essa saúde. Não é 100%, não é, mas é o que tem para hoje. Se alegre com ela. Mas a gente está seguindo essa porção de mulher que acorda às 5 horas da manhã tomando chá. Pede para alguém filmar, como se não tivesse ninguém vendo. Ela tomando café lá, um chazinho de alecrim dourado. Vai acordar os 12 filhos que estão dormindo. Vai arrumá-los para a escola. Ela não mostra que tem 10 empregadas, né? Mostra? Não. Vai arrumar os 12 filhos. Deu 7 horas, estão todos tomados café. A mesa limpa, parece aquelas propagandas de margarina. Você olha lá no fundo, não tem uma xícara de café, já está tudo limpa. Quem que lavou? Não foi ela. Ela não mostra as empregadas. Chega de meio-dia, o almoço está pronto, ela não pediu iFood, ela fez. E a unha desse tamanho. E sabe quando que você vai ver isso? 10h30, quando você acordou, porque o Rivotril de ontem te derrubou até 10h30 da manhã. E você vai passar os stories só 10h30 da manhã, porque foi a hora que você conseguiu acordar. Glória a Deus por isso. Mas ao invés de você acordar sendo grato, você acorda se comparando. Eu queria ser... Mas hoje você não dá conta, não consegue ser grato pelo que você acordou, levantou da cama. Talvez hoje é o período que você precisa tomar medicação, mas não vai tomar a vida inteira. Aí chega meia-noite e a bonita está fazendo uma live com 5 cantores lá, com a maquiagem que não sai nem com a cachoeira. Quando que você vai ver isso? No outro dia, 10h30, porque você vai tomar um Zolpidem e você vai acordar 10h30 da manhã, de ressaca. E aí você acorda 10h30, não dá tempo de fazer comida, você vai ter que pedir o iFood. Tá bagunçado? Tá. É fácil amar essa mulher perfeita da internet? E essa tralha que a gente é hoje, é fácil amar? Porque alguém perfeito é fácil amar, não é? É bem fácil amar. É quase Jesus, a miserável. Aí é fácil amar uma mulher perfeita, né? Vai amar você nos processos que você está vivendo hoje, nos erros, nas falhas, nos pecados, nas caídas, nas levantadas, nos tombos. Vai amar, esse é o desafio, amar você assim. Porque se você não se ama assim, aí Satanás tem 2 no time, ele e você. Mas como é que você vai ganhar? Se você está no time dele. Aí eu saí de novo daqui, nem sei onde é que eu estou aqui de novo. Ó. Vocês não estão me ajudando. Tem que entender, queridos, que nem todo mundo nasceu em terra fértil. Alguns nasceram sobrevivendo. Né? Significa que a gente vai passar a vida inteira contando essas histórias de terror? Não. Mas a gente já venceu, a gente já saiu de lá. Agora, não espere que talvez você tenha a mesma estrutura emocional de quem já nasceu colhendo. Talvez você nasceu num ambiente ali de abuso, de dor, de fragmentação, de violência, de família disfuncional, de pai alcoólatra. Esses dias uma menina me perguntou, falou assim para mim no Instagram: como é horrível ter um pai pastor. Eu falei, não sei, meu pai era alcoólatra. Não sei, deve ser ruim mesmo. Sinto muito. Tem gente que já nasceu colhendo ambientes favoráveis e criou uma estrutura emocional diferente da sua. Mas talvez se você nasceu num ambiente que não foi tão favorável, não justifica ficar repetindo discursos que não cabem mais para você. Porque você é uma nova criatura e quando você veio para Jesus, Ele falou, agora não é mais você quem vive, agora sou eu que vivo em ti. E a vida que tu vive agora, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. E essa vida não é mais sua, é a partir de Cristo. É uma vida nova a partir de Cristo. As coisas velhas passaram, inclusive as boas. Inclusive as boas. Vocês aguentam mais 10 minutos aí, queridos? Depois me mandem. Só que a gente vive nessa comparação injusta, né? Com aquela Barbie que está lá fazendo, pare de seguir essas mulheres. Se não é seu tempo, pare de seguir essas pessoas. Se não está te fazendo bem, se você não tem maturidade para entender, bom, ela tem 10 empregadas, ela nasceu em outro ambiente, eu estou em outro momento, não está me fazendo bem, sai fora. Ninguém está dizendo que ela está em pecado, mas talvez você está em outro momento. Só isso, queridos.
Pare de romantizar a vida. A vida abençoada precisa ser conquistada. Vou falar isso aqui amanhã à noite no culto às 6 horas. Era surpresa, então eu mudo. Era surpresa que eu ia estar aqui ou o conteúdo? Ah, que eu ia estar aqui? Eu sou campeã de dar fora, pastora. Tu ia falar depois? Então vocês fingem que não ouviram. Eu sou campeã de dar fora, não me conte segredo. Que eu falo em live os segredos dos outros. Por isso que eu não atendo como psicanalista, porque eu acho que eu contaria tudo. Brincadeira. A maioria dos milagres que nós estamos pedindo, queridos, eles acontecem, sabe onde? Às vezes não é da noite para o dia, não. É num caminho que a gente não desiste de percorrer com o Senhor Jesus. Porque a gente começa a percorrer querendo algo, interessado em algo, com um objetivo. E no caminho que você não desiste, mesmo em dor, mesmo às vezes frágil, com doenças, às vezes com problemas, você não desiste. Você persiste, você comparece, você continua. E os milagres acontecem nesse caminho que você não abriu mão do mais precioso, que é Jesus. E no meio do caminho você vai ver que você nem quer mais o destino final, nem interessa mais o que você queria. O importante mesmo é permanecer numa caminhada com o Senhor Jesus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mais 10 minutos eu encerro, tá? Prometo, queridos. É porque eu falei 7 slides. E eu escrevi uns 92, vocês não aguentam não. Só estou tentando entrar em coisa aqui que eu vou conseguir sair. Parece que nós pensamos aqui muitas vezes em recalcular a rota das nossas vidas, né? Só quando as coisas estão indo ruim, ou alguma área da nossa vida não está boa, então parece que é só aquela área que tem que recalcular a rota. Mas eu vou te dizer que Deus encerra ciclos que estão funcionando também. Sabe por quê? Porque está funcionando só para você. Não está produzindo nada para o reino. Mas parece que as mudanças só fazem sentido quando alguma coisa está dando errada. E quando algo está de pé, saudável, lucrativo. Parece que não tem lógica que precisa terminar, encerrar. Porque isso confronta o nosso senso de justiça, ou seja, a gente não entendeu o que é justiça. Porque parece que é injusto, né? Algo que eu empreguei tanta força, que é útil, que é lucrativo, que está dando certo e que eu preciso entregar. Parece que dentro da minha justiça própria não cabe. Porque geralmente Deus nos pede algo para abandonar quando aquele algo está dando errado, quando está dando prejuízo. Mas o quanto aquilo que nós estamos fazendo tem produzido para o reino? Talvez nada. Porque talvez há 10 anos atrás, quando a gente orava para ter um negócio, a primeira coisa que a gente dizia: Senhor, é para honrar o Teu nome. E aí hoje a gente está assim, ó, igual a um líder, que o mês passado eu estive na Europa, em Portugal, numa conferência para líderes, e um líder me fez uma pergunta. Um líder: Juliana, eu quero falar de Jesus para alguns clientes que são homossexuais. Como que eu posso fazer isso? Aí eu olhei para ele, a primeira pergunta que eu falei para ele foi: você está disposto a perder esse cliente, ou seja, deixar de ter lucro, caso ele não receba, caso ele não goste, e você perca um cliente? Você está disposto a perder clientes, a perder reputação, a perder dinheiro, mas falar de Jesus? Ele olhou para mim e falou assim, diante de todos os outros líderes: eu falei, amém, pelo menos fui honesto. E talvez há 10 anos atrás, nós orávamos pedindo um negócio ao Senhor. E hoje a gente olha para um cliente e fala, mas se eu falar de Jesus para essa pessoa, perdi. A gente é infiel, a gente esquece rápido das nossas promessas, né? Aí há 3 anos atrás, quando eu voltei de Brasília, nesse adoecimento que eu contei para vocês, eu comecei a procurar neurologistas, porque eu não sabia
porque a minha cabeça estava inflamada. E fui em 8 neurologistas e ninguém sabia o que eu tinha. E eu comecei a ir em médico. E de repente, eu fui num médico e falei, para que eu estou vindo em tanto médico? Aí eu olhei para aquele médico e pensei, ninguém tem coragem de falar de Jesus para você, porque todo mundo te coloca numa posição de suposto saber, que você sabe mais do que todo mundo, mas eu sei mais de Jesus que você. E eu olhei para ele e falei, posso orar por você? E eu podre, não conseguia falar meu nome, mas eu consegui orar. E aí eu fui no outro, e aí chegou no final, eu olhei e falei, posso orar por você, doutor? Ele falou, pode. E aí depois fui numa dermatologista, e antes de sair eu olhei para ela e falei, posso orar por você, doutora? E depois no outro dia fui num gastro e olhei, e no final da consulta eu falei, posso orar por você, doutor? E eu acho que desses últimos 4 anos eu já devo ter orado por mais de 20 médicos. E a neurologista que me atende há 3 anos agora, a mesma, toda vez que eu vou lá, e quando eu não oro, ela fala, viu? Eu tenho um pedido de oração hoje. Porque, queridos, se a gente precisa ver, tudo precisa convergir em Cristo. Tudo precisa terminar nele, honrar a vida dele, honrar a ele. Eu fiz uma consulta 2 vezes em Porto Alegre, numa outra cidade, para fazer uma cirurgia. Antes de eu sair da primeira consulta, eu olhei para aquela médica, uma mulher de 2 metros de altura. Falei, misericórdia, me ajuda, Senhor. Eu olhei para ela e falei assim, eu vou orar por você. Eu não pedi não, eu falei já. Eu vou orar por você. Aí ela sentou. Terminei de orar, ela estava chorando. Na segunda consulta, no mês seguinte, eu fui lá. Antes de sair, eu olhei para ela e falei, vamos orar? E ela, sim. No 3º mês, quando eu voltei lá após a cirurgia, eu estava saindo, eu não ia orar por ela, porque aquele dia eu precisava de oração. Quando eu estava saindo da consulta, eu voltei para trás e falei, você quer orar? Ela falou, eu achei que você não ia me pedir. Tudo tem propósito e tudo precisa convergir em Cristo, queridos. Tudo precisa convergir em Cristo. Paulo falou, eu completei a carreira. Ele não disse, eu construí um império. Eu fiquei famoso. Eu fui um grande empresário. Não, queridos. Mas ele disse, eu me mantive fiel. Eu permaneci alinhado com a minha consciência limpa diante de Deus. Que assim seja quando nós terminarmos a nossa vida neste tempo. Que nós possamos encerrar com a consciência limpa. Eu não corri a minha carreira, eu corri a sua carreira, a carreira que o Senhor propôs para mim. Mesmo que não fosse aquela que eu tivesse alinhado, projetado, sonhado, mas eu estou com a consciência limpa de que eu fiz aquilo que honrava o Senhor Jesus Cristo. O Senhor não nos chama, queridos, por uma vida medíocre. Quando eu falo que muitas coisas que estão funcionando, talvez o Senhor nos peça, não é que o Senhor quer nos ver pobres ou sem trabalho, nada disso. Mas é para rever a motivação do nosso coração. O porquê nós estamos fazendo isso, que nós pedimos tanto, e que Ele nos entregou e agora a gente esqueceu. E por que Deus se importa com o nosso coração? Porque aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro, queridos, está no lucro, está na fama, aquele que ama o dinheiro está desqualificado para ter dinheiro. Aquele que ama o poder, a riqueza, está desqualificado para ter essas coisas. Porque fará destas coisas Senhor, para concorrer com Jesus. Deus não quer a sua falência, Ele quer um redirecionamento, para que você viva para algo maior do que o dinheiro, que é propósito, frutos na sua vida. Amém, queridos? Eu vou encerrar por aqui, porque tem muita coisa ainda. Vamos ficar de pé? Tem um grupo do louvor aí, por gentileza. Nós não precisamos preencher cada hora das nossas vidas com produtividade, meninas. Nem tudo precisa ser sobre lucro, dinheiro. Essa mulher que nós estamos vendo do século 21,
ela foi socialmente construída para não ter pausas, ou seja, para quebrar, uma hora ou outra para quebrar, porque quando Satanás ele não consegue te segurar, te reter, ele sabe que você tem chamado, ele sabe que você tem propósito, ele sabe que você tem o fôlego de vida de Deus, então ele vai fazer assim com você, então vai, pega tudo que você vê pela frente, até você quebrar, porque ele não consegue nos segurar. A palavra de Deus diz que não se esconde uma candeia debaixo de uma cama, antes coloca-se num velador, num lugar alto, algo que tem luz. O Senhor Jesus fala, não adianta esconder algo que tem luz debaixo de uma cama. Antes se coloca num velador, num lugar bem alto, para que todo mundo olhe para você e veja as tuas boas obras, mas glorifique a Deus que está nos céus. Não glorifique você, glorifique a Deus. Olhe para você e glorifique a Deus que está nos céus. Conhece aquela música querida da Juliana Souza? Poderíamos cantar? Vamos louvar o Senhor. O Senhor falou com você, queridos? Porque quem nos sustenta quando a gente quebrar, queridos? Não é essa a vontade de Deus. O Senhor quer que você ande em equilíbrio, coragem e ousadia. Equilíbrio. Nós não somos mais meninas para borrifar a nossa energia em 500 lugares. Nós precisamos ser intencionais. Fazer escolhas. E não adianta você se justificar diante de Deus que você está quebrando porque está salvando todo mundo. O Salvador é Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vamos louvar ao Senhor. Vai falando com o Senhor aí, queridos. O Senhor falou com você. O Senhor tem um propósito sim na sua vida. É algo único que Ele entregou somente para você. E esse propósito talvez seja a sua casa. Esse propósito talvez é o seu negócio, mas que precisa convergir em Cristo. Esse propósito talvez é a igreja, mas que precisa, o seu trabalho precisa ser com amor, com leveza, para convergir em Cristo todas as coisas.